Boa tarde, então. Damos início a mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, o ciclo 2021, sobre o catolicismo português em diáspora, agentes, instituições e sensibilidades religiosas. É a penúltima sessão e dedicaremos esta sessão ao tema A Obra da Rua em África, Projeto, Memória e Legado. O tema será apresentado pelo Dr. Luís Leal. Temos estado com ele aqui tantas vezes, um pouco noutra condição, com ele a gerir as nossas sessões e a secretariar o trabalho. Hoje será um momento de também ele nos apresentar o trabalho da sua investigação sobre a obra da rua e sobre o Padre Américo. Brevíssima apresentação. O Dr. Luís Leal nasceu em Vilela, Paredes. É licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica, é mestre em Teologia Fundamental pelo Instituto Teológico Compostelano, ligado à Universidade Pontifícia de Salamanca, e é doutor em História Contemporânea pela Universidade do Porto, com a dissertação intitulada Padre Américo Monteiro de Aguiar, um teólogo da ação de Portugal contemporâneo, que entretanto foi publicada na coleção de Estudos de História Religiosa, do Subestudo de História Religiosa. É membro integrado do GAL da direção do SER e é professor da Faculdade de Teologia. É particularmente a partir, certamente, desta investigação que ele encetou, ou na continuidade da investigação que ele encetou sobre o Padre Américo, que hoje nos poderá falar também da obra de rua em África. Como habitualmente, teremos uma primeira parte de exposição, teremos uma segunda parte que será de questões, de observações e de diálogo, consoante se for proporcionando. Eu agradeço ao Dr. Luís Leal ter acedido a participar neste ciclo do seminário com a sua intervenção e passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Muito obrigado, professor Adélio Abreu, pela sua apresentação e dou desde já também as minhas saudações. Boa tarde a todos os que virtualmente se fazem presentes em mais esta sessão do nosso seminário. Hoje, com efeito, cumpre-me assumir um papel diferente do habitual. Saio do silêncio atento da gestão técnica destas nossas sessões, que hoje estão entregue e que muito agradeço a disponibilidade ao Dr. Francisco Renzi, meu colega, a quem saúdo, e assumo assim a orientação desta sessão, tomando a voz e esperando ser capaz de transmitir algo que seja do vosso interesse. Agradeço por isso a oportunidade que os meus colegas na organização deste seminário me deram ao entenderem pertinente incluir na programação deste ciclo, dedicado aos agentes, instituições e sensibilidades do catolicismo português em diáspora, uma apresentação como a que aqui me proponho fazer. Permitam-me também uma palavra de agradecimento e de saudação à presença dos padres da rua, também cuja imagem consigo visualizar, o padre Fernando e o padre Alfredo, não só se vê a fotografia, mas sei que está aí, e a todos também, muito obrigado, um abraço muito especial para vocês. Para melhor controlo dos tempos e orientação na apresentação dos assuntos, passarei a ler um texto que preparei para este efeito, texto que a espaços pensava eu que iria ser ilustrado com algumas imagens e fotografias e alguns mapas inclusive, mas que uma dificuldade de última hora me impediu de finalizar essa apresentação e pelo qual, circunstância que me escapou completamente, mas pelo qual me penitencio diante de todos, e espero que essa minha falha, apesar obviamente não provocada, não signifique uma perda sob maneira grande naquilo que vos tenho para dizer e no entendimento daquilo que vos quero hoje transmitir. Começo então, e se assim me permitem, por um primeiro e necessário apontamento e que está precisamente relacionado com o recurso ao conceito de diáspora, um termo aqui entendido, a meu ver, como instrumento e horizonte de compreensão das múltiplas iniciativas e movimentações levadas a cabo pelos agentes da instituição em presença, quando individualmente considerados ou quando as mesmas significam enquanto expressão de toda uma estratégia institucionalmente assumida,
seja esta concebida em perspectiva assistencial, educativa, pastoral ou evangelizadora, como adiante veremos. E quando digo agente, estou a referir-me no caso presente aos padres da rua, isto é, àquele grupo de clérigos que após a morte do fundador e principal dinamizador da obra da rua, Padre Américo Monteiro de Aguiar, falecido a 16 de julho de 1956, assumiram as rédeas da instituição, assegurando a orientação dos trabalhos e múltiplas dinâmicas por ela promovidas. Assim, e no que a esta nova dinâmica desenvolvida por terras africanas diz respeito, os principais nomes a reter são Padre Carlos Galamba, nascido em 1925 e falecido em 2011, que a 18 de julho de 56, imediatamente após a morte do fundador, Padre Américo, assume a direção da obra da rua. Padre Manuel António Pereira, nascido em 1934 e falecido em 2020, que será o futuro, como veremos, diretor responsável da Casa do Gaiato do Calvário, do Gaiato em Benguela, Angola. O Padre José Telmo Ferraz, nascido em 1925 e com muita força, com algumas forças, bastantes forças, ainda vivo entre nós e de viva voz, foi, entre muitas outras coisas, uma biografia riquíssima, também ele responsável, neste caso, da Casa do Gaiato de Malange, em Angola, e o Padre José Maria Costa, nascido em 1933 e falecido em 2016, que viria a ser o responsável da Casa do Gaiato de Lourenço Marques, atual Maputo. Com efeito, analisadas mais de perto as narrativas autobiográficas de cada um destes padres da rua, percebemos que a vivência, a experiência e concretização desta sua diáspora individual e institucional não veicula um qualquer sentido negativo ou pejorativo, aliás, bastante comum nas interpretações mais imediatas do termo. Em contraponto com tal visão, a diáspora africana da obra da rua é antes a expressão de uma profunda liberdade e liberalidade, quer da instituição enquanto tal, quer dos agentes nela envolvidos e que são seus protagonistas, os padres da rua citados, mas também os jovens gaiatos e todos aqueles que os acompanharam nesta missão. Plenamente enxertados no contexto histórico em que lhes foi dado viver e atuar, não devemos considerar estranho que também nesses relatos e memórias se encontrem alguns dos traços ideológico-políticos seus coetâneos. Contudo, rapidamente se percebe que também esse recurso obedece à mesma lógica e mesmo meiastria comunicacional que transparece dos escritos de Padre Américo. Usando a terminologia do seu tempo, os autores aqui em causa mantêm aberta uma necessária ponte hermenêutica para com os leitores dos seus escritos e para a mensagem de denúncia ou de apelo, de esperança ou de crítica, de conforto ou de revolta que lhes querem transmitir. Sem de todo obedecerem, nem terem essa preocupação, às regras e modelos tradicionais da escrita da história, estes acabam por ser textos que, embora permitam uma relativamente fácil inscrição espaço-temporal, acabam por exigir um particular esforço de sistematização dos dados factuais neles relatados. Por conseguinte, somos levados a concluir que desde o primeiro e mais basilar passo metodológico da análise e exercício aqui proposto, esta é uma história que nos reclama uma particular liberalidade em relação às habituais barreiras hermenêuticas invocadas a quando da interpretação dos propósitos de instituições e ou iniciativas similares. O que aqui pretendo apresentar será, pois, uma tentativa de reconstrução dos atrás referidos relatos, sejam eles os institucionalmente assumidos, sejam os autobiograficamente considerados, acerca desta diáspora, em perspectiva diacrónica, de modo, no primeiro momento, a clarificar as correlações causais a que alguns relatos apontam, mas que nem sempre explicitam, e, num segundo momento, concomitante, evidenciar a profunda inscrição e relevância históricos de todo este projeto, memória e legado que tais relatos atestam. Como base orientadora, teremos de considerar as informações divulgadas pela própria instituição, nomeadamente as invocadas à hora de divulgar a sua identidade. Com efeito, no livro Obra da Rua, aparecem-nos 3 textos, ou 3 blocos textuais, que apontam às 3 grandes fases dessa história, e que nos permitem estabelecer um quadro cronológico mínimo de compreensão da sua evolução. Em primeiro lugar, temos uma nota da editorial sobre as casas de gaiato de Benguela, Malange e Lourenço Marques, complementada com uma série de artigos cotejados no jornal O Gaiato,
através dos quais nos são enunciados alguns dos marcos essenciais da primeira fase desta história, desde a fundação das ditas casas, na década de 1960, à sua suspensão ou nacionalização em setembro-novembro de 1975. Mais adiante, uma breve história da obra da Rua em Angola, que mais não é do que a adaptação, uma publicação não integral, portanto, de um artigo síntese da autoria do padre Manuel António Pereira e publicado já em 1982, que apresenta, como o próprio título diz, uma muito breve síntese pessoal daquilo que foi a sua vida nas casas de gaiato de Benguela e Malange. Finalmente, uma segunda nota de editorial assinala o regresso, em maio de 92, da obra da Rua à África. Desta vez com amplo apoio das autoridades civis e eclesiásticas autóctones, e daí bem expressa no título eleito para o primeiro texto compilado. Cito: África chama de novo pela obra da Rua. Contudo, e porque tais relatos exprimem apenas ora uma versão condensada da narrativa histórica a reconstruir, ora uma perspectiva muito pessoal dos acontecimentos, será necessário valermos-nos de outros dados e fontes, endógenas e exógenas ao jornal O Gaiato e à correlativa bibliografia publicada pela editorial da obra, de modo a ser possível o preenchimento dos múltiplos espaços de silêncio que tais relatos transverberam. Por conseguinte, diante da inexistência de uma história da obra da Rua em África stricto sensu, não obstante o já relevante interesse historiográfico por um ou outro dos citados protagonistas, e faço aqui um parênteses para me congratular com a notícia de que está a ser preparado um livro precisamente sobre os textos do padre Manuel António Pereira, responsável pela Casa do Gaiato de Benguela. Ficou a expectativa de que, quando for a publicação deste meu texto, essa fonte já seja também disponível. Apenas me atrevo a desejar que agora, que este meu singelo exercício possa ser estímulo e contributo para que tal projeto possa um dia ver a luz. Avançando então com o tema da exposição, julgo ser este o momento oportuno para explicitar um segundo e último pressuposto metodológico que em si mesmo é a expressão da própria mundividência dos autores aqui em questão e que, como tal, explicita de forma mais concreta o horizonte hermenêutico mais favorável à nossa compreensão do que nelas é narrado. Com efeito, um dos pontos fundamentais a considerar na análise de qualquer dimensão ou aspecto relativo à obra da Rua, à obra do Padre Américo e à sua história, é o da necessidade de enquadrar tal dimensão ou aspecto no âmbito da personalidade, pensamento e legado do seu fundador. Esta é, tenho dito em várias publicações, em vários estudos, uma das características distintivas deste projeto assistencial pedagógico. O de surgir não como fruto de uma reflexão teórica abstrata, a que se segue a respectiva aplicação, concretização no terreno. O projeto africano de Padre Américo é antes o resultado das suas múltiplas intuições e inspirações, buriladas ao sabor dos tempos e à força das fricções societárias por ele assumidas e vividas no interior das suas casas de gaiato e na qualidade de seu inspirador, fundador e diretor. Assim, mais do que a concretização de um plano previamente estabelecido e minuciosamente programado, tal evolução obedece antes à permanente atenção, perspicácia e disponibilidade para ir a jogo, também na interação provocadora, disruptiva ou cooperante com outras instituições. Sendo esta uma obra de rapazes para rapazes pelos rapazes, também uma qualquer aproximação descritiva ou narrativa do que se pretenda que se assemelhe ou aproxime a um relato histórico da sua origem e evolução, não poderia deixar de espelhar a mundividência e idiosincrasia do seu fundador, especificamente destiladas nos dinamismos teóricos e práticos, teológicos e pedagógicos, organizativos e mesmo arquitetónicos que este nela imprimiu. É por isso que os autores das fontes aqui em presença, os padres da Rua, ou mesmo gaiatos que assumem o papel de cronistas desta história, mantêm-se fiéis a um tom que lhes é muito característico, porque densamente marcado pelo estilo do seu fundador. Cito o padre Manuel António, falando da obra da Rua em África, precisamente. Este foi, para ele, um sonho de Pai Américo que se tornou realidade, 7 anos após a sua partida para o seio do Pai Celeste. A obra da Rua estendia seus ramos sobre a África e fundava 2 aldeias, Casa de Gaiato, em Angola. Não é fácil fazer a história destas fundações.
O mais importante faz parte do património vivencial dos que mais de perto viveram o nascimento e crescimento destas comunidades. Geradas primeiro no coração de Pai Américo, nasceram depois no coração dos seus continuadores e vieram à luz do dia no tempo oportuno. São assim as obras de Deus. Constroem-se no coração e só depois veem a luz. Fim de citação. Por isso, querendo nós investigar onde assentam os primórdios desta iniciativa, teremos que, em consonância do que atrás referi, orientar a nossa atenção para a própria biografia de Padre Américo, mormente na sua fase, também ela, africana. Com efeito, as regiões moçambicanas do Xinde e Lourenço Marques são-lhe desde há muito tempo bem conhecidas, pois ali viveu durante 16 anos. A 19 de novembro de 1906, tinha ele 19 anos de idade, Américo parte de Lisboa em direção a Moçambique, ao encontro do seu irmão Jaime Aguiar, já migrando por aquelas terras. Aí trabalhou como despachante alfandegário e teve até, de acordo com a descrição de Padre Manuel Mendes, atual padre da Rua e diretor da Casa de Gaiato Miranda de Corvo, cito, uma carreira comercial de sucesso. De 1907 a 1921, foi um funcionário competente da firma inglesa The British Central Africa. Ganhava muito dinheiro e a sua carreira profissional progrediu de tal forma que um seu companheiro de trabalho lhe chamou um dia de Lucky Man. Fim de citação. Não obstante, os frutos mais saborosos da sua estadia por terras africanas não se resumem ao campo económico ou financeiro. O contexto eclesial de Moçambique estava marcado positivamente pela presença dos franciscanos, que se tinham estabelecido na beira desde 1898. Assim, foi em 1914 que o jovem Américo conheceu, nessa cidade, o franciscano padre Rafael Maria da Assunção. Foi um encontro ocasional que recomeçou a rasgar o seu horizonte vocacional. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, configurou-se um cenário de múltiplos sofrimentos. Américo parecia um homem fugido de si mesmo e sujeito a uma vida atribulada. Em 1921, essa insatisfação profissional levou a Lourenço Marques, onde trabalhou na casa alemã Breinen Wirth. Nesse ano morreu seu pai, acontecimento que lhe deixou profundas marcas. Agudizou-se depois uma crise de índole espiritual. Os colóquios com o padre Rafael tornaram-se mais intensos a partir de 22. Ao acompanhá-lo no seu discernimento, ativou uma inquietação pré-existente. Foi com a sua ajuda que Américo redescobre o caminho da luz, como mais tarde deixou escrito. No princípio de 23, a convite do amigo Simão Neves, transferiu-se para a Madeira, mas por breve tempo. Acabou por regressar ao continente. Pensava dedicar-se ao comércio de frutas e deslocou-se à Inglaterra por negócios que não chegou a tratar. Em julho de 23, deu-se uma primeira martelada, segundo a sua própria expressão. Tinha 35 anos. Hesitava no seu regresso à África e chegou a comprar passagem para Lourenço Marques. Contudo, à última hora, Deus desferiu o golpe no seu coração através de outra martelada. Confessou que não resistiu mais. Terminava ali a história de Américo comerciante. Começava ali a do Américo noviço franciscano, depois seminarista de Coimbra, etapas do seu caminho até ao presbiterado. De acordo com o que sabemos da biografia de Américo Monteiro de Aguiar, nos anos imediatamente seguintes ao seu regresso definitivo a Portugal, as suas atenções estiveram integralmente concentradas na prossecução desse sonho vocacional. Nisso mesmo se empenhou, apesar de múltiplas e graves contrariedades com que se deparou, até que pôde exclusivamente assinalar, também na assinatura, a partir de então adotada, já aos 41 anos, a 28 de julho de 1929, finalmente, Américo, padre, ponto de exclamação. Quanto à sua diáspora africana, essa tinha ficado bem lá atrás, ao ponto de, fazendo fé no testemunho de Moreira das Neves, o próprio padre Américo resumir nestes termos esse período da sua vida. Cito: foram perdidos os anos passados em África, em negócios e boémias que lhe dispersavam o espírito e deixavam o coração vazio. Fim de citação. A sua vida de recoveiro dos pobres e de padre da rua fez com que só muito mais tarde, em agosto de 1952, quando a obra da rua começou a ganhar dentes e a crescer o número de seus rapazes a lançar na vida, expressão do próprio, em janeiro desse ano contabilizavam-se, é preciso dizer, 400 os rapazes escolhidos nas várias casas de Gaiato, então em funcionamento. Só então, dizia, em agosto de 52, é que Padre Américo viaja de novo até Angola e Moçambique. Parte, então, diz ele, em demanda de novos mundos para os seus rapazes da rua. À data, com 64 anos, Padre Américo vai pelas rotas já muito por ele batidas, simultaneamente cansado, mas animado, pela esperança de reencontrar velhos amigos. Mas o que o anima profundamente são portas abertas pelo Governador-Geral da província de Angola, que, dando seguimento às suas diligências, lhe transmitira, em carta muito recente, o seu total interesse e disponibilidade para apoiar a obra da rua naquele território
e auxiliar a colocação dos rapazes que para lá forem enviados. A sua alegria é inimaginável. Cito: nós chegamos a uma altura da obra em que os rapazes na casa dos 20 se vão multiplicando com tendências a subir. Ele é verdade que nós, até hoje, não temos experimentado grandes dificuldades em colocar os nossos rapazes, mas nós somos procurados. O comércio e a indústria esperam por julho, quando temos gente fresca a sair das escolas das nossas aldeias. Neste ponto não tenho havido razões de queixa. Somos felizes. Mas a África é muito mais. A África portuguesa é o sítio indicado para esta classe de rapazes. É ali que eles devem dar provas e gastar a sua vida. E a carta chegou. A notícia chegou. Dentro em breve, conto ir a Luanda beijar a mão ao governador da província, a quem só pela carta conheço. O ultramar necessita de nós, e Luanda, por mais pratinho, vem primeiro. Moçambique é mais distante. A luz desta província é emprestada. A sua maior força vem de outras gentes. Giburg, Rodésias, Nyasalandia, Angola não. Angola não, senhor. Ali somos nós. Mais riqueza. Justifica-se a presença de um lábio gaiata em terras de Angola e parece que Deus não me quer chamar, manda, sem primeiramente lançar o seu fundamento. No ano seguinte, num outro artigo também da sua pena, faz eco dos sucessos desta sua viagem. Filhos criados, trabalhos dobrados. Por amor deste rifão, lancei-me a caminho de África a ver os filhos que já lá tenho e estudar a possibilidade de mandar outros. Tivesse eu ido com o fim de angariar dinheiro e causaria mais aborrecimento do que entusiasmo. Mas não, eu fui dobrar os meus trabalhos. A obra da rua, por meu intermédio e sucessores, está autorizada a propor e a enviar para ali rapazes. Isto é que se chama angariar. Aqui temos o sentido pleno da minha viagem. Assim se dobram os trabalhos. Tanto o governador de Lourenço Marques como o de Luanda me quiseram receber, tendo nós conversado as possibilidades de mandar sangue novo para as duas províncias. Nós temos de trabalhar no sentido de fazer uma ocupação com gente apta, para assim afirmarmos as qualidades da nossa raça. É absolutamente necessário que o indígena nos admire e nos respeite. Dentro de pouco tempo, esperamos ver erguida de raiz, na cidade de Luanda, a primeira residência dos gaiatos. Fim de citação. Com o apoio explícito das autoridades políticas e a disponibilidade manifesta dos seus velhos conhecidos do mundo dos negócios, Padre Américo envia naqueles anos vários dos seus rapazes, promovendo, da sua expressão, uma ocupação com gente apta. Animado com a certeza da validade deste seu propósito, Padre Américo planeou depois fazer uma nova viagem em 1956, na companhia de Júlio Mendes e de um dos seus padres, mas a morte surpreendeu-o. Surpreendeu-o a ele e a todos os que dele haviam ouvido falar, ao ponto de, à época, o seu ter sido considerado o maior, ou se não mesmo se não foi o maior, foi pelo menos um dos maiores funerais que alguma vez a cidade do Porto pôde testemunhar. Não será por isso estranho que tal avalo no ser e funcionar da obra e dos seus obreiros, dos padres da rua aos rapazes, sem esquecer todos os amigos, assinantes do gaiato e benfeitores, se tenha prolongado por vários anos. Atente-se, por isso, nos artigos facetas de uma vida, que desde então passaram a ocupar espaço privilegiado nas colunas do jornal, assim como nos ajustes e esforço de estabilização da estrutura organizativa da instituição que se sentiu entre os anos de 56 a 60. Paradoxalmente, ou talvez não, estes foram anos em que os padres da rua se viram rejuvenescer. Em 57 ingressam na obra o já citado Padre Manuel António, que mais tarde assumiria a orientação dos trabalhos da fundação da Casa de Gato Benguela, e o Padre Acílio, que permaneceria em Portugal na dinamização do património dos povos. No ano seguinte, a 16 de agosto, seria a vez do Padre José Maria. Estavam-se renovadas as forças e os ânimos para que a obra da rua pudesse, finalmente, dar o tão desejado salto para a África. Isto significa dizer, por conseguinte, que somos chegados a um segundo momento desta exposição, onde tentarei descrever, na medida do possível, como ocorreu a fundação das Casas Gaiato de Angola e Moçambique. Repetindo o modus operandi e o espírito do seu fundador, os padres da rua rumam, em 1960, à África, com o objetivo assumido de dialogar com todos os que nos esperam e nos amam, para rever os nossos que ali, entretanto, ali se tinham fixado, e para procurar colocações para os mundos que se vão criando. Com efeito, dizem eles, no livro Obra da Rua, não levávamos ainda bem definido o pensamento de estabelecer a obra da rua no ultramar, mas trouxemos apelos vários nesse sentido e um desejo forte de lhes corresponder. Contudo, na sua bagagem, traziam igualmente um grito que é a expressão simultânea quer da sua muito aguda compreensão do seu lugar e missão, quer da sua permanente atenção e disponibilidade para atender aos verdadeiros problemas das pessoas com que se cruzam. Diziam eles, então, regressamos em 60 cheios, como mágoa própria,
da queixa magoada do olvido inconsciente a que os portugueses de cá votavam as províncias de lá. Os anos de 1960 e 61 são de amadurecimento da ideia, anos de muito balancear entre a esperança da chegada de uma ainda mais lampada obra da rua e a séria preocupação que o ambiente político de então suscitava. Com efeito, o início da Guerra da Independência de Angola, em fevereiro-março de 61, a primeira das guerras da independência das colónias portuguesas que haveriam de manchar de sangue os territórios de Guiné-Bissau, a partir de 63, e Moçambique, a partir de 64, não constituiria, de acordo com o plano estratégico que se supusesse devidamente avisado, o melhor contexto para incitar os esforços a tão importante empresa. Contudo, habituados e inspirados pelo seu fundador a nada temer quando se trata de propagar o Evangelho e de lutar pela justiça, os padres da rua manifestam um entendimento bem diferente de toda aquela circunstância. Assim, em junho de 62, fazem nova viagem a Angola para, dizem eles, escolher o lugar da fundação de uma casa do gaiato. Move-os a vontade de se fixarem em Malange o seu primeiro amor quando chegaram pela primeira vez àquelas paragens. De acordo com o testemunho de Dom Manuel Nunes Gabriel, então bispo de Malange e autor da única história daquela diocese ainda hoje existente, e cito, a iniciativa da Casa do Gaiato de Colamuchito partiu do próprio diretor da obra da rua em Portugal, Padre Carlos Galamba, que em 1962 manifestou o desejo de estender até Angola a obra do Padre Américo. Estudada a finalidade da obra e ouvidas pessoas que conheciam a região, todos foram unânimes em declarar que o local preferido era uma antiga fazenda de Colamuchito, a uns 8 km de Malange, junto à estrada Luanda-Malange. No cacimbo daquele ano, o padre Carlos Galamba visitou o local e, à promessa de um subsídio do Instituto de Assistência Social de Angola, procedeu-se às necessárias diligências para a aquisição da propriedade que pertencia a particulares. Fim de citação. Quanto à ideia da Casa do Gaiato de Benguela, justifica-se esta por uma outra razão, de natureza estritamente mundana, mas que os padres da rua igualmente interpretam teologicamente, ou providencialmente, se preferirmos, e que diz respeito a um dos apelos vários trazidos na bagagem da sua viagem e aos quais sentiam necessidade de dar resposta. Mais concretamente, os padres da rua davam acolhimento à vontade expressa pelos locais, no sentido que deveria ser a obra da rua a assumir a coordenação da Granja dos Rapazes em Benguela, uma dependência da obra O Beiral, de que já Padre Américo havia tido anterior conhecimento através da provedoria daquela cidade. Terá sido certamente dessa estreita relação, e quem sabe mesmo uma possível orientação de Padre Américo dada àquela instituição, que terá nascido nos responsáveis locais da instituição esta vontade em entregar à obra da rua a direção daquela iniciativa. Não obstante, mesmo com todas estas facilidades, não podemos deixar de considerar como algo estranha a vontade e o ímpeto dos padres da rua neste projeto. Fazendo, como sempre foi seu apanágio, uma leitura densamente teológica ou providente do próprio percurso e evolução histórica da própria obra, é, não obstante, com estas palavras, que os mesmos padres da rua justificam esta sua atitude e decisão. Cito: quando o ano passado, Padre Horácio e eu fomos a Angola auscultar as possibilidades da nossa instalação ali, levávamos no pensamento uma só casa, já contávamos somente com o Padre Luís. Mas era errado. Agora vemos quão atrevido seria mandar um só para tão longe do núcleo maternal da obra. E desde então, não mais podemos conceber que fosse de maneira diferente da que será, 2 a 2, como o mestre fazia. Serão, pois, em breve, se Deus quiser, 2 casas do Gaiato em Angola. Não porque queiramos começar em grande. A obra da rua nasceu pequena e por isso se tornou tamanha. Mas porque queremos mandar os obreiros 2 a 2 a evangelizar os pobres, a dilatar o reino, tal como o mestre fez, segundo nos relata o Evangelho. Fim de citação. Loucos, temerários, imprudentes, inconscientes. De facto, uma leitura imediata e, por conseguinte, não mediada pelos tais princípios hermenêuticos que há pouco aludi no início da minha intervenção, poderia efetivamente concluir ser esse o perfil e a justificação de tal postura. Mas veja-se, ou escute-se, o que os padres da rua dizem a quem os acusa de tal. Os velhos do Restelo podem ficar lamuriando todas as razões de inoportunidade que a prudência humana cogita. Guiados pela prudência que Deus dá, nós afirmamos que se esta é a hora que Ele marcou para irmos, conforme queremos, é a melhor de todas as possíveis. Por isso vamos alegres e cheios de confiança. E quando digo vamos, incluo no sujeito os rapazes que vão. A história haveria, efetivamente, de lhes dar razão, como mais tarde os próprios haverão de registar. Cito: a guerrilha estava muito ativa.
A segurança das pessoas e bens estava comprometida. Era uma aventura com riscos que podiam ameaçar a estabilidade e confiança necessárias para um trabalho eficaz. Assim pensavam algumas pessoas. A obra da rua foi, entretanto. Ergueram-se 2 aldeias em Angola e uma em Moçambique, esta iniciada 4 anos mais tarde. Naquele tempo, a obra da rua foi um sinal que apareceu em África. Recordo-me ter ouvido, numa cidade do interior, este desabafo. Que bom ter-lhes vindo. Fim de citação. Tomadas as necessárias diligências formais, era chegado então o momento decisivo dos preparativos para esta grande aventura. Além das evidentes necessidades logísticas inerentes a um projeto que se autodefine como uma grande família para os rapazes sem família daquelas povoações africanas, o que mais preocupa os padres da rua é, dizem eles, a preparação das pessoas. Esse é sempre o grande problema a resolver. Intensificam-se por isso as avaliações e discussões relacionadas com a escolha dos rapazes que hão de ir. Para os padres da rua, este era um ponto assente. Cito: nós não partiríamos sem eles. Não seríamos capazes de uma fundação tão longínqua do berço da obra se os não tivéssemos para nos acompanharem. Mas quão precioso é que estes 2 pequeninos grupos sejam verdadeiramente o fermento que há de levar a massa dos muitos mais que, recebidos em terra africana, se lhes hão de juntar. Fim de citação. Esta foi uma tarefa, diziam, duplamente penosa. Escolher os que nos parecem melhores para a missão que se apresenta e cedê-los das casas em que ora estão e onde deixam falta. E a somar à questão da escolha dos fundadores das casas de gato angolanas, soma-se uma alteração do xadrez organizativo de toda a obra. É certo que da parte dos padres propriamente ditos, registou-se por um lado uma total disponibilidade e mesmo a vontade em partir. Mas no final, e considerando o que entenderam ser melhor para todos, Padre Carlos Galamba esclarece o plano a seguir. Cito: irá Padre Telmo para Malange e fica em região muito sua conhecida dos quase 4 anos que passou em Cambambe. Benguela será a parte de Padre Manuel António, aquele que um ano após a morte do pai Américo me surgiu qual anjo do horto e me foi, ao longo destes 6 anos, precioso companheiro de todos os dias. Para o lugar que ele deixa em aberto, virá Padre José Maria, que 5 anos consagrou as primícias do seu sacerdócio à nossa difícil casa de Gaiato de Tujal. Rendê-lo-á Padre Luís, que leva como dote o peso dos seus anos e da sua experiência, mais a sua juventude de padre, para cumprir uma nova etapa no sentido de uma casa de rapazes, para rapazes, pelos rapazes. Fim de citação. Resolvida a questão dos diretores ou responsáveis de cada uma das casas, ficava em aberto a questão de quem seriam os rapazes, com eles seguiriam igualmente. E aqui, uma vez mais, rompendo com o que à partida nos parecia mais lógico, os padres da rua inovam, ou melhor, imitam o modus operandi do seu fundador. Cito: quem já viu um corpo docente dirigido por um padre e composto por 10 rapazes dos 18 aos 25 anos? Pois é assim constituído cada um dos grupos destinados a cada casa. Para uma delas vai uma senhora que deixa a família, a sua casa, tudo, para participar na santa aventura. Para a outra, uma rapariga de 23 anos que acompanha o seu marido, é o seu dever, mas leva desde a lua de mel o encargo de uma família já tão numerosa, longe do seu meio, da sua família, de tudo o que lhe fala do passado. Fim de citação. De modo a que todos, mais novos ou mais velhos, partam sintonizados com a missão que os espera, promovem-se então 2 retiros. Um no lar de férias de Azorara, onde tiveram uns dias de convívio com o padre missionário, que os informou e esclareceu sobre assuntos de interesse relativos ao ultramar, e outro no lar de férias da Ericeira, mais próximo da data da partida, para retemperar as forças no meio do silêncio. A sós com Deus, longe do barulho do mundo. No fundo, o grande objetivo dos padres da rua era incutir nos seus rapazes um propósito que Padre Telmo Ferraz assim concretizou. Cito: a obra da rua vai começar em África. Que Deus afaste de nossos corações a habilidade e a pretensão de fundadores. Somos os carreiros ferrugentos que o Senhor pode ou não aproveitar. Vamos para estar disponíveis, para ficar à mão. Vamos para dar testemunho, amando. E assim, e é assim, que a 2 de novembro de 1963, a Casa do Gaiato de Passo Soa via partir 10 dos 183 filhos que então tinha a seu cargo. Como passaritos que se desprendem a primeira vez do ninho, que os viu nascer e se fazem ao largo. Esperavam-os uma longa viagem até à costa angolana a bordo do paquete misto Rita Maria. Em tempos que eram de guerra e sangue, é nestes termos que os padres escrevem esta sua jornada. Cito: connosco vai a intercessão da Igreja Triunfante, genericamente invocada na festa de Todos os Santos, e a prece da Igreja Padecente, bem feliz, apesar das suas dores, porque herdeira certa do céu. Nesta companhia vamos nós, mais conscientes da nossa qualidade de membros da Igreja militante, portanto prevenidos e prontos para o grande e pacífico combate ao serviço da dilatação do reino.
e cheios de fé e de esperança, em que também um dia estaremos com os santos do purgatório e do paraíso, adoçados tanto mais no sofrer e coroados com tanto mais esplendor na glória, quantas mais almas pudermos apresentar como troféus da conquista empreendida em nome do Senhor. Este é o significado essencial da nossa saída. Exatamente 15 dias depois, a 17 de novembro, a comitiva chega a Malange, onde são formidavelmente acolhidos pelos locais. No dia seguinte, chegam ao Colamochito, uma fazenda que estava abandonada há muitos anos, mas tinha algum café, casas em mais condições de conservação e uma pequena lagoa para rega. Nessas ruínas, e à imagem de Padre Américo, diante das ruínas da velha Quinta da Torre, onde haveria de nascer o Calvário, Padre Telmo e companheiros são capazes de ver mais longe e, das suas próprias palavras, saborear, cito, com deslumbramento, o abandono selvagem das avenidas, das árvores, das casas, das matas, dos macacos e da nossa lagoa, que nos encheu de paz, e da bica de água, que nos deu esperança. Fim de citação. E porque o tempo urgia, logo todos arregaçam as mangas. A 20 de novembro começam os trabalhos de limpeza e reconstrução, limpar as avenidas, fazer mibangas, capinar o café. Padre Telmo, seus rapazes e o casal Emília e Fernando Dias, que pouco depois ali haveriam igualmente de ver nascer o seu primeiro filho, e instalaram-se em algumas das casas ainda existentes e começaram a desbravar o terreno, onde em breve surgiam plantações e sementeiras de várias culturas, sobretudo algodão, milho, arroz e hortaliças, e havia-se principiado um grande pomar. No respeitante às construções, estas seguiam o método da obra da rua. Pequenas residências de modo a criar-se ambiente familiar. Principiou-se pela casa-mãe, concluída no Natal de 65, passando-se ao bloco escolar, capela, alguns lares e oficinas, que estavam, entretanto, concluídas em 1971. Um sacerdote local, acompanhado de um grupo de senhoras e meninas, logo lhe entregaram o produto de uma coleta que fizeram na cidade. Era apenas o início de uma estreita relação de cooperação mútua que os padres da rua sempre mantiveram com todos aqueles agentes e instituições que, de acordo com os seus munos, objetivos e campo de ação, seja ele social ou pastoral, específicos, concorriam como eles para a melhoria das condições de vida daquelas populações. Assim, o resultado de todos os esforços de Padre Telmo e dos seus rapazes não podia ser outro. Cito: a nossa primeira casa começou a nascer. Pouco tempo depois foi criado o posto escolar do Colamochito. Ficámos contentes com o facto. O professor será um gaiato. Os alunos serão crianças das senzalas próximas e alguns gaiatos. Sentimos, como cristãos e portugueses, a grande responsabilidade. Arde em nós o desejo de transmitir a mensagem. É urgente. Não viemos à África, nós sabemos, somente para cavar uma quinta e fazer casas. Sim, é sobretudo para sermos uma presença cristã. Fim de citação. A casa-mãe cresce e é um gosto vê-la subir. Sensivelmente um ano depois, dezembro de 1965, com a casa-mãe já concluída, o sonho ganha definitiva forma e com ele a alegria e o espanto da fruição do milagre são evidências que a ninguém deixam indiferente. Nas palavras de Padre Telmo. Beleza. E toda ela a começar a girar da volta da nossa casa-mãe. Por que fizeram uma casa tão bela? Podia ser mais modesta. A resposta é mãe. Não há mães feias e pequenas para os filhos. E estes não têm outra. E além disso, a nossa casa forte e bela será corrente, aprendendo-nos para sempre ao Planalto. Viemos para ficar. Em 5 de janeiro de 64, dá-se, por sua vez, a inauguração em Benguela da primeira pedra. Em Benguela, da Casa H de Benguela, no mesmo dia em que se lançava a primeira pedra em Malange. Padre Américo tinha deixado bem claro. Como todos sabem, a obra da rua foi consagrada ao Santíssimo Nome de Jesus logo na hora em que nasceu. Fábrica ou igreja que se consagra a Deus traz consigo grandes responsabilidades. A estampa não é nada, não diz nada sem a consciência cristã. Foi com esta consciência, e uma vez mais querendo ser plenamente fiéis aos ensinamentos do seu fundador, que se entendeu ser a melhor data para a inauguração da Casa do Gaiato de Benguela, no Vale do Cavaco, precisamente a mesma data da inauguração da Casa do Gaiato, em 1940, ou seja, 5 de janeiro de 64. Era a festa do Santíssimo Nome de Jesus, uma festa do calendário litúrgico pré-conciliar, pré-Vaticano II, e por conseguinte era também a festa do 24º aniversário da rua. Eram 24 anos de vida pujante e fecunda. Eram os anos da mãe. Cito: os filhos reuniram-se à roda do altar. Festa muito íntima, sem barulho, sem foguetes, sem iguarias especiosas. Nós, Padre António e seus rapazes, um casal muito amigo e lugar para o outro. Os pobres que vivem a 2 passos e os nossos trabalhadores do campo. Pai Américo presidia.
Foi assim que demos os primeiros passos. Foi assim a festa de inauguração da Casa do Gato de Benguela. No mesmo dia, em Malães, como disse, benzia-se a primeira pedra da Casa do Gato de Colamuchito. A íntima familiaridade da festa de Benguela parece contrastar com a solenidade com que se revestiu o dia vivido em Malães. Cito: depois do Sr. Bispo, à altura, Dom Pompeu de Saia Leão de Seabra, ter celebrado o Santo Sacrifício, num altar feito à última hora e muito rústico, seguiu-se a bênção da primeira pedra, a qual é a primeira do cruzeiro da futura aldeia. Fim de citação. E, a acrescentar a solenidade à efeméride, assinala-se ainda a presença do Sr. Governador do Distrito, que também não faltou, em companhia da sua esposa, assim como alguns amigos da primeira hora. E não puderam também esquecer a presença dos cristãos das cubatas mais próximas. Mas não julguemos que Padre Telmo e seus companheiros se deixaram embriagar por tais festejos. Um mês depois, era deste teor o seu relatório. Já morámos no Colamuchito. As nossas casas, pequeninas de chão de cimento, paredes de tijolo e adobos, telhas enegrecidas por antigas fogueiras, foram reparadas por nós com tanto carinho que é um real viver nelas. De dia, a nossa lagoa oferece-lhes refletidas com tanta serenidade. À noite, é o tapete de silêncio bordado com guizos de sapos e pios distantes. Celebrámos a missa debaixo de um copado em túnel. Tomámos as refeições à sombra de uma árvore. E à noite, aconchegados à fogueira, cada um toma o seu prato e se serve do próprio tacho onde o comer foi feito. Fim de citação. Como igualmente atesta um dos novos cronistas daquela mesma casa, um dos tais gaiatos, quem viu e quem vê a Quinta do Colamuchito já encontra nela grande diferença, e daqui a mais algum tempo será ainda mais bela, quando, perante tanta natureza fresca e sadia, começarem a desabrochar, juntamente com cantados passarinhos, os corações dos futuros gaiatos angolanos. No fundo, identifica-se aqui uma subliminar estratégia ou princípio organizacional assente numa perspectiva densamente pastoral, missionária e evangelizadora. Dizia Telmo Ferraz: o alicerce para a elevação do indígena é ele mesmo, e nunca a nossa mentalidade. Se quisermos fazer conforme nós, sai tudo torto, trepadeira feroz que prende em vez de libertar. Analisada a posteriori a evolução destas casas e a sua influência sumamente positiva nos territórios em que se instalaram, poucas dúvidas nos restam de que dificilmente se encontrará a melhor justificativa para tal sucesso do que a plena e transversal assunção desta atitude fundamental. Mesmo reconhecendo que estão a ser juízes em causa própria, não temos razões para duvidar da sua análise. De facto, os indígenas começam a olhar para nós, leitura que os próprios padres faziam, não como patrões que só mandam, mas mais como companheiros que trabalham a seu lado. É tempo dos portugueses começarmos a cavar a terra, em vez de nos limitarmos quase unicamente à troca de panos por jinguba, panos por amendoim. 1964 a 1974 são os anos que eu denomino de consolidação. No período que se segue, desde a fundação da casa até meados de 74, os relatos deixados por Padre Telmo Ferraz e Manuel António entretecem uma história construída, porque vivida, em planos múltiplos, divisíveis entre as questões internas e externas às próprias casas. Ao paulatino aumento do número de rapazes acolhidos pela Casa de Malães, com todos os desafios que tal evolução significava, soma-se um rol de outras questões de teor mais externo às ditas e que demonstra e informa, por sua vez, a profundidade das raízes deste projeto em solo africano. Com efeito, é neste período que se estreitou ainda mais a relação com o clero local, grupos e comunidades missionárias, também de origem luterana protestante. O crescente reconhecimento do valor e validade do trabalho desenvolvido em prol das populações por parte quer dos organismos públicos, quer de instituições privadas. Todo o sucesso da campanha na rádio do Clube de Malães e no jornal Angola Norte, em ordem à eletrificação da Casa de Malães, iniciada em 1969 e cumprida em setembro do ano seguinte. E, finalmente, e porventura, o sucesso que mais orgulho dava registar aos padres da rua, os rapazes ali formados que aparecem a fazer eco dos seus sonhos e aspirações futuras, quer no que às suas profissões e ou formação académica avançada diz respeito, atestando assim, a seu modo, a validade dos métodos e estratégias pedagógicas ali aplicados. Em paralelo com esta história interna, os textos do Padre Telmo e Manuel António fazem igualmente eco de outras grandes questões socioculturais, políticas, religiosas e eclesiais, que sob diversos aspectos em diferentes graus de importância ou gravidade, afetam as populações em que as casas gaiato-angolanas estão implementadas. Apontem-se alguns exemplos. Alguns relatos de mútua e total aceitação e saudável convivência entre brancos e negros.
Numa vertente político-administrativa, as suas apreciações críticas relacionadas com as questões do reordenamento rural e da correlativa gestão dos solos e da sua riqueza, em profunda contradição com uma notória escassez de bens, uma questão premente ao longo de todo o ano de 71, a que se somam, por sua vez, os problemas da desigualdade social e da injusta e imoral distribuição da riqueza. Sob uma perspectiva religiosa, podem elencar-se as considerações de ordem ecuménica, ou pelo menos de sociologia religiosa, quando se apontam as diferenças entre uma senzala protestante e uma senzala católica, quando o que está em causa é a articulação entre a fé e os atos. Numa esfera estritamente eclesial católica, agora sim, a desorganização missionária e pastoral da Igreja, em comparação, por exemplo, entre Espanha e África, o que é curioso, e a permanente dificuldade que as estruturas hierárquicas demonstram ter à hora de bem gerirem os recursos também humanos que lhes são afetos. Neste último âmbito, tenha-se em consideração que o que verdadeiramente os preocupa, os padres da rua, mais do que simplesmente criticar, é exortar à eficácia da evangelização. Para eles, e cito, evangelizar não é impor, e nem só construir edifícios ou batizar em série, mas conhecer as pessoas, ter interesse por elas e amá-las. Sermos com elas membros vivos da comunidade de pessoas livres. Fim de citação. Este enunciado, como é evidente, só se torna compreensível, verdadeiramente compreensível, à luz, e só é possível, de facto, compreendê-lo, à luz dos decretos e constituições do segundo Concílio Vaticano II, ocorrido precisamente entre 62 e 65. Sobretudo, a Constituição Lumen Gentium, sobre a Igreja, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a missão da Igreja no mundo atual, e fundamentalmente o Decretado Gentes, sobre a atividade missionária desta mesma Igreja. Ora, todo este horizonte de relações societais, de veras densas, permite-nos concluir que, efetivamente, a obra da rua em África foi protagonista de um indelével e não despiciente transformação social nas vidas daqueles com que os seus agentes, padres e jovens gaiatos, se cruzaram, sejam estes de dentro ou de fora dos seus muros. Sem se deixarem prender por peias burocráticas, Padre Manuel António e Padre Telmo Ferraz vão construindo, a seu jeito, uma narrativa feita das cores, cheiros e impressões que a África lhes imprime. Pelos seus textos, perpassa uma paisagem muito precisa, mas simultaneamente muito abrangente, da realidade africana, nas suas múltiplas facetas, social, cultural, religiosa, política. Querer sintetizar e analisar todo esse retrato, compreender o alcance e a profundidade desta sua visão e sistematizar a sua interpretação dos múltiplos acontecimentos que nos são narrados é empresa urgente, mas que aqui não cabe, porque não é possível fazer no tempo e espaço que me é dado. Não obstante, registre-se que nunca querendo fazer história em sentido historiográfico, estes seus artigos de memória são em si magnífica fonte para compreendermos um outro lado da presença da Igreja portuguesa naqueles territórios e no período em questão. Retomando assim no fio da meada que aqui me compete reconstruir e apresentar, refirmei agora ao segundo salto africano da obra da rua, a casa do gaiato Lourenço Marques, depois de Maputo, em Moçambique. Estávamos em 1965, a obra da rua comemorava o seu 25º aniversário, a edição número 543 do gaiato, ele a ela, todo ele a ela dedicada, e nele surgem vários artigos de reflexão do que foram estes primeiros 25 anos. E é precisamente nesse ambiente festivo que os padres da rua haveriam de receber um inesperado mas esperançoso presente. É através de uma carta que um casal moçambicano, benfeitor da obra da rua, porque assíduos leitores do gaiato, manifestam a sua vontade em fazer uma providente doação. Cito: sabendo que não aceitamos heranças, dizia Padre Carlos, exatamente, Padre Carlos Galamba, sabendo que não aceitámos heranças, a esposa convenceu o esposo e ambos decidiram pôr imediatamente à nossa disposição aquela propriedade de 55 hectares ali à beira, a 15 km a norte de Lourenço Marques. Os padres da rua, embora reconhecendo que seria para Moçambique o próximo passo fora do berço, não consideravam ter chegado ainda o momento para o dar. Por isso, a resposta inicial do Padre Carlos não se fez esperar. Cito: respondi de forma muito desinteressada que quintas não nos faltariam quando fosse o tempo de dobrarmos o cabo da Boa Esperança. Mas nem assim o casal se demoveu. Nova carta, renovada e decidida vontade. Que não, senhor, que a quinta havia de ser para nós, e havia mesmo, senão agora quando pudesse ser, e que ficavam esperando que a fôssemos ver. Assim, vencido porque convencido, Padre Carlos ruma a 20 de outubro de 67 em direção a Moçambique, na esperança de chegar a Lourenço Marques em meados de novembro,
e de forma a arrumar a casa em ordem ao seu começo oficial, já no próxima festa do Santíssimo Nome de Jesus, ou seja, a 2 de janeiro de 68. Este não era, de facto, um prazo precipitado, mas arrojado. Lourenço Marques seria, então, a 14ª lareira acesa sob os telhados da obra da rua. Aí chegado, imediatamente se apercebeu da viabilidade do projeto. Uma pequenina casa, sim, mais airosa e provida de tudo o que é necessário ao grupo fundador, e os tais 55 hectares de terreno envolventes eram, de facto, condições diferentes das encontradas em anteriores fundações. Mas a grandeza da dádiva de que foram alvos era sinal da presença providente do mesmo Deus que sempre os acompanhara. Diante deste novo projeto e das habituais incertezas e anseios que o mesmo naturalmente influía nos padres da rua, era igualmente de sempre a sua firme certeza e convicção. Cito: só o muito pensar e sentir a urgência de uma presença como a nossa em terras de Moçambique, onde não há ainda qualquer resposta para os problemas da infância abandonada e delinquente, junto à vontade expressa da Igreja pela voz do Bispo da Diocese, tendo como adjuvante a apropriação das condições de materiais para a nossa instalação, sem que dessemos um passo por elas, só isto nos decidiu a ir já, dando a partir do momento da decisão um testemunho de confiança na providência. Não será por isso estranho registarmos que se repetiram então as mesmas metodologias já muito assumidas e colocadas em ordem a pôr em marcha todo o processo referente à escolha e preparação daqueles que constituirão o grupo fundador da Casa do Gaiato de Lourenço Marques. A escolha dos rapazes, a escolha dos padres que iriam para lá, neste caso um padre que iria para lá, escolhidos os obreiros, avança-se para a sua preparação, com um novo retiro, desta vez no lado de Férias da Azurada, em Vila do Conde, e de todas estas iniciativas se vai dando conta, mantendo os leitores do Gaiato devidamente informados e atualizados a respeito do andamento dos preparativos. Será também, ou sobretudo desta forma, que os padres da rua foram conseguindo igualmente recolher tudo o que lhes faltava para efetivamente fazer erguer as suas valências. Não raras vezes estas notícias eram acompanhadas de apelos, pedidos ou mesmo listas de necessidades, como que a envolver num único e mesmo elan congregador as consciências que se manifestassem dispostas a ajudar. A obra ia para a África, uma vez mais, em peso e em força, quer dizer, com aquela que era a sua maior força, os seus padres, os seus rapazes e todos os seus verdadeiros amigos. 5 de novembro de 1967, inauguração, então, ou melhor, chegada a Lourenço Marques. Assim resumiu o primeiro cronista desta nova casa os primeiros dias que a viram nascer. Cito: a obra da rua chegou para ficar em Lourenço Marques, na manhã quente de 5 de novembro de 1967, e foi bem a palavra nova. Ia dar-se a multiplicação dos pães e o regresso a Nazaré, Nazaré negra, diferente da outra, mas Nazaré. Não houve recepções triunfais, não houve entrevistas de repercussão, tudo muito nuzinho e despido de vaidade. Nos dias seguintes, o grupo de fundadores desdobrou-se em visitas e manifestações da sua presença, clarificando a sua identidade e missão junto às populações. Foi assim na Catedral de Lourenço Marques, na igreja de Malhangalene, atual distrito urbano de Camfumo, Maputo, logo no dia 12 seguinte. No relato que nos deixam desses encontros, testemunham não apenas quem com eles privou, mas sobretudo a mensagem que sentem portadores. Dizem eles: graças a Deus chegamos em boa hora. Todos nos dizem que o momento é oportuno e a obra necessária. Os primeiros contactos estão feitos. Ficou muita semente lançada e a germinação, confiamos ao Senhor, resultará a seu tempo. Ou podemos mesmo dizer, ter já começado. Feita a sementeira, era tempo de adubar, regar e cuidar. Sem perder tempo, logo se lançaram as mãos à obra na construção de mais casas para acolhimento de mais crianças. Uma vez mais, e como sempre, a fidelidade ao seu propósito não permitia, contudo, que a obra da rua e a sua ação se confinasse exclusivamente àqueles a que a ela recorriam. Assumindo uma postura de verdadeiros missionários, começaram a percorrer os caminhos de Moçambique, com o coração aberto aos problemas que afligiam a criança abandonada e com o coração pisado do que é dado ver e ouvir. E ainda mais, com a alma toda em ânsia de darem o seu contributo, pequenino, sem dúvida, no reino de Deus, à implantação da fé, do amor e da justiça. Não obstante, não é a vaidade ou qualquer espécie de vanglória a animar, fortalecer e orientar os seus passos. É o microfone da Rádio Clube de Moçambique que a obra e os obreiros se apresentam à nação moçambicana. Cito: não ajuntamos essas considerações para ficar por aqui, senão para dizer qual o significado autêntico da presença da obra da rua em Moçambique, com a abertura da Casa do Gaiato em Lourenço Marques. Pois, com o espírito que Deus soprou em Pai Américo e Ele nos legou, vimos viver no meio de vós, em comunhão convosco, povo de Moçambique. A presunção mais superficial será de que vimos para fazer assistência aos rapazes abandonados,
e isso é verdade. Mas mais do que isso, vimos para dar testemunho de uma vida que nem sempre se apoia nas regras da prudência humana. Antes procura corresponder às exigências da verdade, da justiça, do amor, tripé em que pousa a prudência divina. Vida que 28 anos de existência demonstram ser possível, ser válida, ser sedutora. Como antes referi, os anos de 64 a 74 constituíram um período de particular efervescência positiva para as dependências da obra da rua instaladas em solo africano. Sem obnubilarem nunca as dores de parto e depois de crescimento próprias desta espécie de projetos, os padres da rua que foram assumindo a sua dinamização deixam-nos um extenso e mesmo minucioso relato de uma evolução de veras positiva daquelas estruturas e da aceitação e mesmo aplicação a todos os títulos frutífera, embora sempre insuficiente, diante das carências encontradas e relatadas, das suas propostas e iniciativas sociocaritativas. Contudo, porque densamente embrenhada no sentir e viver daquelas gentes, a obra da rua não poderia passar incólume aos ataques e efeitos nefastos da instabilidade social e política que se fazia notar em notório crescendo, já a partir de 1970. No quadro político, intensifica-se a luta armada dos independentistas. O encontro, em início de julho, entre o Papa Paulo VI e os dirigentes do MPLA, do PAIGC e da Frelimo, respectivamente Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, e a morte de Salazar, a 27 do mesmo mês, eram interpretados como sinais evidentes de uma mudança de registro das relações internas e externas das forças em presença. Em agosto de 72, chegam boas notícias de Portugal. O então Presidente do Conselho, Américo Tomás, concede maior autonomia aos territórios portugueses em África. Notícias a que se somaria, em 14 de novembro seguinte, a resolução da Assembleia Geral da ONU, que reconhecia legitimidade aos movimentos de libertação nacional de Angola, da Guiné-Bissau e Cabo Verde e de Moçambique. Contudo, a história acabou por seguir rumos bem diferentes ao que esses sinais apontavam. Em dezembro de 72, Moçambique via o seu solo manchado pelo sangue dos 3 mais graves massacres ocorridos durante toda a guerra colonial, disputando uma contestação ao conflito nunca antes verificada. Em Londres, em visita oficial, Marcelo Caetano é ocupado, e em Lisboa, um grupo de católicos progressistas e de não católicos leva a cabo uma vigília e uma greve de fome na Capela do Rato, condenando por quer o conflito, quer o envolvimento da Igreja Católica no mesmo. Em 1973, nasce manchado pelo assassínio de Amílcar Cabral, líder do PAIGC, a 20 de fevereiro. O ano ficaria ainda indelevelmente marcado pela proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, a 24 de setembro, pelo mesmo PAIGC. O novo Estado é reconhecido internacionalmente por muitos países, mas não por Portugal, que continua com a guerra. No horizonte tornava-se cada vez mais nítida a imagem do desmoronar de um império, uma nova ordem que começava a ser reconhecida por homens como o general Spínola, que a 22 de fevereiro de 74 publica o seu livro Portugal e Futuro, defendendo que a guerra, ativa já há 13 anos, não era mais a solução para o problema colonial. Depois, como sabemos, viria o 25 de abril de 74, a nomeação de Spínola como novo Presidente da República, a 15 de maio, e isto, tudo acontecimentos que estão na origem de um radicalmente novo capítulo, marcado por negociações entre Portugal e o PAIGC em Londres, e a 6 de junho entre Portugal e a Frelimo, em Lusaka, Gâmbia, onde se deu o denominado Abraço de Lusaka, trocado entre Mário Soares, na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros do primeiro governo português provisório, e Samora Machel, futuro Presidente de Moçambique e líder da Frelimo. Mário Soares voltaria ainda à Zâmbia 3 meses depois para a assinatura dos acordos de Lusaka entre o Estado português e a Frelimo, a 7 de setembro de 74. Padre Telmo Ferraz, mesmo absolvido por seus afazeres, sempre se manteve muito atento aos sinais dos tempos, dos quais vai-se fazendo eco nos seus textos. Em dezembro desse mesmo ano, escrevia, cito, temos assistido à destruição de algumas fazendas. Com que fim? Quem? Uma vez que se fizeram acordos de paz, que o proveito das coisas destruídas e dos animais mutilados. Fazendas, a maior parte, de agricultores modestos. Alguém mentalizou as populações para atos de banditismo. Alguém terá que as mentalizar para o respeito e para o diálogo. A violência não cura outra violência, antes era mais, e fica em círculo vicioso. Os gestos violentos, porque impensados, atingem quase sempre inocentes. Fim de citação. Eram, efetivamente, prenúncios de guerra, na expressão síntese com que Henrique Manuel Pereira intitula a secção dos textos referentes a este mesmo período. Uma guerra cujo cheiro pairava no ar e que não tardou, como sabemos, a rebentar. Em janeiro de 75 é assinado o Acordo de Alvor, formalizado entendimento entre as partes beligerantes, MPLA, FNLA e UNITA, com vista ao fim da Guerra da Independência e ao início do processo de colonização. Contudo, o acordo foi violado pouco tempo depois, devido precisamente à má-fé dos próprios negociadores. Começava assim a Guerra Civil em Angola. Pouco tempo depois, a 25 de junho, é a vez de Moçambique declarar a sua independência, depois mais de uma década de guerra de libertação.
Mas Portugal ainda não reconhece esta mesma independência. Ainda em junho, as negociações das autoridades portuguesas com o PAIGC prosseguem em Argel. Portugal e a UNITA chegam a acordo para pôr fim às hostilidades em Angola. Julho seria um mês triplamente quente. Se em Portugal se vivia o verão da contestação ao governo, com assaltos e ataques bombistas contra as sedes de partidos de esquerda e queda do governo de Vasco Gonçalves, em Cabo Verde, a 5 de julho, e São Tomé, 12 de julho, e com um grito de esperança, pelas respectivas declarações de independência. Em outubro de 75 acontecem as eleições gerais em Angola, e em 11 de novembro o MPLA, em Luanda, proclama a independência da República Popular de Angola. Portugal reconhece o governo do MPLA, mas em Nova Lisboa, a atual Luambo, a FNLA e a UNITA também proclamam, mas a República Democrática de Angola, que a comunidade internacional nunca virá a reconhecer. Renascem as expectativas de pacificação, por um lado, mas imediatamente saem goradas, voltando a instalar-se a Guerra Civil. É uma das guerras mais sangrentas durante todo o período da Guerra Fria. De registar, neste período, o papel assumido pela Igreja Católica, que continuadamente apela à paz, reconciliação e desenvolvimento do país, munindo-se, a partir desse ano de 75, dos meios de comunicação social, e falo da Igreja Católica local, neste caso, os meios de comunicação angolanos, Rádio Eclésia, e da divulgação de cartas pastorais dedicadas a questões prementes vividas pelo povo angolano. Entre 75 e 2002, a assinatura do Memorando de Luena e respectivo cessar-fogo, foram 48 mensagens publicadas pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, a apelar à paz, embora com feitos, ora débeis, ora de fraca duração e efetividade. A guerra aumenta, pois, de intensidade e os seus efeitos são cada vez mais sentidos pelos habitantes das casas de Gaiato, Malange e Benguela. Em Malange, onde em março desse ano eram já 80 os rapazes acolhidos, são cada vez mais frequentes e mais preocupantes as notícias. Do crescente fluxo dos retornados, da debandada de padres, lê-se: o padre X vai embora, o padre Y deixou de visitar as sandalas. Medo? De novos ataques, neste caso, um casal de italianos, cito, atacados por metralhadora sem lei. Roubaram, destruíram, maltrataram o casal indefeso, pondo até gindungo, uma espécie de malagueta ou piripiri, nos olhos. Triste para um país quando reina a lei da metralhadora. Sejam chamados a juízos que faltarem à justiça, negros e brancos, pois claro. Fim de citação. Mesmo assim, os padres da rua resistem, pelo menos enquanto podem. Diz o padre Telmo Ferraz. Consolou-me o testemunho vivo e palpitante do meu amigo padre António, que numa missão no centro de Angola continua a dizer que o Senhor é em todo o mundo, que não há cores, que os cristãos o devem ser debaixo de qualquer bandeira. Permanecer nos dias de angústia e de lágrimas. Se amanhã disserem ao meu amigo que não vá à Sanzala X porque há confusão e guerra, ele, com o mesmo sorriso de sempre, entrará no jipe e irá. Padres do Senhor. Os outros, fugitivos de si próprios, nunca encontrarão nada. Terra árida, nem numa horta de cacimbo a luzir uma erva seca. Fim de citação. Esperar, apesar de tudo, como dizia o teólogo católico Metz, esperar contra toda a esperança. Assim se poderia resumir a atitude dos padres Telmo Ferraz e Manuel António naquele período tão conturbado. Dizia padre Telmo: os guerrilheiros guardam a cidade. Continuo a acreditar nos homens. Chegou a independência. A obra da rua, que antes não servia de nenhuma bandeira, apenas com a preocupação de servir ao pobre e ao abandonado, estava por isso mesmo na vanguarda da libertação verdadeira. No meio das convulsões que acompanharam este passo decisivo na história do povo de Angola, a obra da rua, fiel a si mesma, continuava a ser lugar de encontro, de refúgio e segurança para muitos e muitas famílias nos momentos difíceis que então se viveram. Santuários por todos respeitados, a violência e o ódio que a gerava paravam diante da porta aberta que era a casa do Gaiato. E a vida normal seguia seu caminho dentro das suas portas. Entretanto, à medida que o tempo ia passando, nuvens carregadas de incerteza quanto ao futuro da sua existência começaram a aparecer no horizonte. Firmes no seu posto, bem apoiados na esperança e confiança daqueles a quem serviam, os responsáveis, a quem a obra da rua confiou o encargo de guardar este tesouro, mantiveram-se até ao fim. Nunca havereis de acusar-nos de abandono do nosso posto de serviço, foi dito aos detentores do poder de então. Não obstante, os padres da rua, infelizmente, não foram capazes de evitar a nacionalização das casas de Gaiato em África em setembro de 75. Dizem eles: embora nos apetecesse o silêncio enquanto nossos padres Telmo, Manuel António e José Maria não dão eles próprios suas notícias,
O apelo da grande família extramuros não nos permite consentir o apetite. Perguntam-nos muitos o que se passa em nossas comunidades africanas, pois aqui deixámos um relato breve da situação presente. Em Moçambique, tudo que diz respeito à educação e existência foi nacionalizado, como muitos outros setores da vida, sabe-se. Portanto, nossa Casa do Gaiato Lourenço Marques também. Para além do arrolamento da quinta, casas e pertences, como se concretizará a nacionalização? Que condições de sermos obra da rua nesse querido país recém-nascido, ao serviço do seu povo, na linha de Pai Américo traçou? Eis uma interrogação ainda sem resposta. Fomos para ficar. Não duvidamos da nossa razão de ser lá. Mas se o poder que rege nos rejeitar como somos, nós não rejeitamos o que o Pai Américo quis que fôssemos, a vocação em que fomos chamados. Pobres, sempre os tereis convosco. Em qualquer latitude, de qualquer raça ou cor, eles serão sempre a nossa parte. Foram, portanto, razões de ordem exclusivamente política, a que a obra da rua era alheia, como claramente ficou claro, que não permitiram que as casas de Gaiato em Angola pudessem continuar a cumprir a sua missão. A obra viva, feita de pedras vivas, cada rapaz era uma pedra viva, desmoronou-se com a dispersão dos seus membros. Nos corações de cada um ficou gravada a passagem pelas casas de Gaiato. Novo destino lhes foi dado, de acordo com a ideologia de poder. E, de momento, assim era. No Conselho à Obra da Rua foram, de facto, distintas as soluções encontradas. A 28 de novembro de 75 é oficializada a extinção da Casa do Gaiato Lourenço Marques, Moçambique. Ocupada pela Frelimo, onde esta força política instalou a escola da sua política secreta, fazendo dos edifícios escolares prisões, atirando os rapazes, o padre José Maria e os casais portugueses que acompanhavam para a rua, sem qualquer alternativa. A revolução tudo justificava. Quanto a Benguela, padre Manuel António permanece ainda algum tempo em Angola, colaborando na paróquia da Sé. Contudo, acaba por ser forçado a regressar a Portugal, onde mais tarde haveria igualmente servir a obra como seu diretor, entre os anos 87 a 92. Na Casa do Gaiato Malange, resistência foi a palavra de ordem, pelo menos enquanto foi possível. Cito: em Angola não podíamos fugir ao contexto da inquietação, tónico em todo o país, mas é maravilhosa a proteção de Deus. De Malange cidade resta a desolação. A Casa do Gaiato permanece incólume e nela Padre Telmo com os seus rapazes que não teriam para onde ir. E estão. Só os batatinhas, ou seja, os mais pequeninos, por medida de segurança foram para Benguela. Mas onde mora a segurança? Deus os guarda todos como tem guardado e os livra do espectro da fome que é agora a ameaça imediata e dominante. Dizia eu que esta situação haveria durado, de facto, muito pouco tempo. A 3 de abril de 79, dava-se igualmente o encerramento da Casa do Gaiato Malange, que se transfere, transformando-se para a Carianga. Cito: sim, já não é a nossa Casa do Gaiato. É a escola provisória com os serviços da educação a tomar conta. Viemos, com alguns rapazes que já têm 18 anos, a educação entre os 5 e os 18 pertence ao Estado, ocupar uma fazenda abandonada, a Carianga. Será aqui a nossa casa ao serviço dos que mais precisam, no testemunho do Senhor em 50 sanzalas que nos rodeiam. Qual fênix que renasce das cinzas ou do muito ténue e aparentemente fraco braseiro, a obra permanece viva em Angola no esforço hercúleo com que o Padre Telmo e seus rapazes, uma vez mais, deitam mãos à obra, construindo, reconstruindo, servindo e sempre agradecendo o poderem permanecer onde sempre quiseram estar. Ali bem perto, a cerca de 400 metros de distância, Padre José Maria fez a planta e ajudou a fazer os alicerces da escola da Sanzala de Camacesse. Camarada diretor escolar nomeou já professores. As crianças estão felizes e só isso lhes importava. Assim haveriam de resistir até inícios de 81, data em que Padre Telmo Ferraz regressa a Portugal para assumir a direção da obra da rua, tornando-se o terceiro sucessor de Padre Américo. Por conseguinte, os artigos posteriores ao seu último texto referente a este período, intitulado África, no Gaiato de 21 de fevereiro de 1981, refletem sobretudo as vivências do Padre Telmo em Portugal, nesse seu exílio. São, como nunca o deixaram de ser, artigos sobre a obra e a sua missão, sobre a memória do seu fundador, sobre os seus eternos problemas da família, da educação, com a criança, os pobres, os doentes, os esquecidos, os tais onde, de acordo com o Pai Américo, era sempre necessário redescobrir o rosto do Mestre, e o Evangelho da Esperança, bem no centro das suas preocupações. Não obstante, para a história que aqui nos ocupa, teremos que dar novo salto, de 10 anos até 91, para podermos retomar a trama que aqui mais nos importa descrever. Foi com certeza com uma firme esperança de que os ventos da história superariam noutra direção, que o sonho dos padres da rua, durante esse seu exílio, se manteve vivo. E foi assim que, apesar de algumas tergiversações, digamos assim, que alguns deles padeceram, toda a história da rua, de facto, ainda não tinha chegado ao seu último capítulo.
A 2 de novembro de 91, Padre José Maria dava nota de que aquele momento estava a ser um nascer de esperança de ver dia a dia os caboclos da creche escola erguer-se no meio da povoação da Massaca 1. Instalações provisórias daquela que desejava ser a segunda Casa do Gaiato em Lourenço Marques, ao mesmo tempo que em Boane se erguia uma outra Casa do Gaiato, atualmente desligada da obra da rua. Na análise dos próprios padres, e cito, com o evoluir da guerra civil fratricida, o senso social veio ao de cima e tanto o episcopado como o governo moçambicano pediram o nosso regresso, e o presidente Joaquim Cissano influiu para que nos fosse dada uma propriedade já sob domínio da coroa inglesa, onde Padre José Maria, com a irmã Quitéria, começaram a trabalhar e a darem-se aos pobres. Assim, numa aldeia vizinha, começou então a construir, Padre José Maria, a nova aldeia que é a Casa do Gaiato de Moçambique, edificando ao mesmo tempo, pelos aglomerados populacionais, postos de saúde, 40 escolas com várias salas e até uma pequena fábrica para tratamento da farinha de mandioca e a extração do óleo de girassol. 1992 foi, de facto, um ano de esperança. Com a mediação da comunidade de Santigídio, a 4 de outubro, é assinado em Roma o Acordo Geral da Paz entre o governo moçambicano e a Renamo, pondo fim a 16 anos de guerra. Em Angola, por sua vez, e de acordo com a leitura de David Birmingham, quando o fardo da guerra foi temporariamente levantado, os 18 meses entre maio de 91 e setembro de 92 representaram o mais espetacular período de optimismo e liberdade que Angola alguma vez testemunhara. Tal período de acalmia permitiu, entre muitos outros fatores, um tempo de bom relacionamento institucional entre a Igreja Católica, o governo do MPLA e a oposição liderada pela UNITA de Jordan Savimbi. De facto, e de acordo com uma entrevista feita na época pelo padre Tony Neves, espiritano e atual assistente geral da sua congregação, e citada na sua tese de doutoramento, o líder da UNITA considerava que as igrejas desempenhavam de facto um papel muito importante em Angola pela própria confiança que o cidadão comum nelas depositava. Por isso, e atendendo ao historial deixado pela obra da rua nas populações africanas antes da nacionalização das suas casas, em setembro de novembro de 75, é muito mais compreensível o quadro traçado pelo padre Manuel António. Cito: de há um tempo para cá chegavam nos ecos da disposição dos governantes de Angola a restituir à obra da rua as casas de Gaiato, então nacionalizadas. Os bispos que têm as casas nas suas dioceses confirmaram de viva voz a intenção do governo e pediram o regresso à obra da rua. O motivo que nos levou a Angola, a padre Telmo e a mim, foi de ver a situação em loco para ser tomada uma decisão. Mais uma vez a obra da rua é posta à prova. Que momento grande estamos a viver. Não posso deixar de ver o paralelismo dos dois tempos. Em 63 rebentara a guerra, há pouco tempo. A obra da rua vai com a sua mensagem de reconciliação a partir do anúncio dos valores da justiça e do amor, encarnados nas casas de Gaiato. Era um sinal visível do testemunho. Agora, num momento delicadíssimo da reconstrução de um povo esfarrapado pela guerra, pelo ódio e desejo de vingança, surge o apelo à obra da rua para que vá pregar a reconciliação a partir dos valores da justiça e da caridade, encarnados nas casas de Gaiato. Assim, Padre Telmo Ferraz regressa, por isso, a Malães, logo em fevereiro de 92. Não vai definitivamente, mas apenas por um tempo breve, para dar conselho com a sua sabedoria de poeta e o seu jeito de alavanca. Pois o plano é que seja Padre Manuel António a tomar posse definitiva da Casa do Gaiato a partir do dia 31 de junho, assim aparece no texto original. 25 de maio é a data apontada para o regresso a Benguela. Por imperativo de consciência, a obra da rua decidiu relançar a sua atividade em África através das Casas de Gaiato de Malães e Benguela, em Angola, e Casa do Gaiato de Maputo, em Moçambique. Dizem eles, os padres: sabemos que somos pequeninos para enfrentar problemas tão grandes. É o caos social que está diante de nós. Queremos ter um pouquinho de sal e outro tanto de luz sobre o alqueire. Mais nada. Era assim o reviver e retomar de uma história, de uma relação quase já umbilical entre a obra da rua e aquelas gentes. Numa saudável e frutífera cooperação. Logo nesse ano 92, marcado por notável esforço de reconstrução, de que as obras em Massacre relatadas nos artigos de Padre José Maria são belo e fiel testemunho. Na comunhão profunda das suas dores. Novamente, e sempre a guerra, agora com fisionomia civil, com seus constantes saques e ataques gratuitos, tiroteios, pilhagens e assassinatos, a fome e o desespero, sobretudo nos anos 93 e 94, tão cruamente relatados pelo padre Telmo Ferraz. Mas também na partilha dos esforços e da alegria da reconquista definitiva da paz entre 1995 e 2013. Não se repetindo a história, são evidentes, contudo, as suas constantes, espécie de baixo contínuo que a informa e permite nela intuir algum horizonte. Que bastem, pois, essas linhas ténues para alinhamento, sempre ajustável, de uma trama em permanente tessitura. Uma palavra final sobre este terceiro e último aspecto da minha comunicação, e peço já desculpa pelo atraso, mas que
ficam só algumas notas de reflexão, que é isso que me parece mais importante fazer neste quadro. Peço, e uma vez mais, emprestadas a voz e as palavras emprestadas aos padres da rua para esta minha observação final. Naquele tempo, a obra da rua foi um sinal que apareceu em África. Recordo-me ter ouvido numa cidade do interior este desabafo. Que bom teres vindo. Do que foi a vida das casas do Gaiata em África, ao longo dos anos até à independência de Angola e Moçambique, falam as populações que viram com dor cair a espada da nacionalização sobre elas. Falam os filhos dispersos que nunca mais se encontraram em família. Falam os pobres que perderam o apoio seguro em suas aflições. Falam as vozes que chamam pelo regresso da obra da rua ao seu lugar. Nunca perdemos a esperança de que os ventos da história sobrariam noutra direção. Foi, de facto, preciso que o sangue corresse para que a generalidade do povo se debruçasse sobre Angola e Moçambique e o resto do ultramar, e ainda assim mais atento ao anedótico dos sucessos do que às causas deles, aonde se deve procurar o remédio verdadeiro e eficaz que os estanque e evite repetições. Ao longo desta minha exposição, espero ter deixado evidente como a ousadia e desenvoltura dos padres José Maria, Manuel António e Telmo Ferraz e de seus rapazes e casais, sem esquecer os respectivos continuadores, sejam eles padres, gaiatos, religiosas e voluntários que lhe seguiram no espaço até hoje, desde cedo que começou a deixar marcas esta sua desenvoltura nas comunidades em que se foram enxertando. Foram inúmeras as portas que lhes foram sendo abertas, incontáveis as ajudas recebidas e que lhes merecem profunda e sincera gratidão, vertida de forma evidente nos artigos que o Gaiato ainda hoje é transmissor. Neles se revela não apenas a vida interna e cotidiana das suas casas. Como quem usa o jornal como um verdadeiro púlpito, como bem ensinara Padre Américo a fazer, os padres da rua sobem neste seu púlpito, ora de voz trêmula, porque chorosa das mágoas e sabores, angústias e dificuldades que têm que enfrentar, ora de voz esperançosa, plena de alegria e de fé, pois se sentem mensageiros e testemunhas de algo que os ultrapassa e que sabem ter validade. Mas igualmente o fazem de voz firme, assertiva e contundente, na crítica e denúncia proféticas de toda a espécie de injustiça praticada, ora para com a própria obra, ora para com o povo de que se sentem parte e servidores. Foi também certamente esta sua postura, aliada obviamente a um muito bom entendimento com as autoridades civis e religiosas locais, que permitiu que desde muito cedo a obra da rua estabelecesse, melhor dito, aprofundasse e estreitasse relações de parceria com as das organizações congêneres e que tinham igualmente a luta pelos direitos e pela justiça e desenvolvimento daqueles povos e comunidades as bandeiras da sua missão. Cabem aqui as múltiplas referências à Cruz Vermelha ou à Cáritas, às paróquias, às conferências vicentinas e demais instituições que prestam serviços sociais e que pela sua ação se situam do mesmo lado da barricada na luta contra a pobreza, a fome, a guerra. Aqui, e assim se torna patente, a meu ver, o caráter profundamente teândrico e internacional da obra de Padre Américo, aliando uma total confiança na providência divina, sobretudo quando os ventos não são de feição. Padre Américo e seus seguidores nem então se deixam de confiar, acreditar e apostar no melhor que a natureza humana pode oferecer, também, ou mesmo, sobretudo, quando esta se configura e concretiza em instituições que assumem por missão o cuidado pelos mais frágeis, a defesa dos indefesos, a cura dos mais doentes, a salvação dos mais perdidos ou esquecidos. Ler estes textos dos padres da rua significa isso mesmo, testemunhar o nascer, o crescer, não sem as necessárias dores, de uma obra-família que, na fidelidade à sua inspiração estritamente evangélica, assume as alegrias e esperanças, tristezas e angústias do seu povo, sobretudo nos seus rostos e vidas mais sofredores em que se enxerta e é dado existir. Assim, se quisermos tentar reconstruir esta sua história e compreender e avaliar com a possível objetividade o alcance do seu legado, devemos, pois, começar por aqui. É nesta sua radicalidade identitária que se compreendem todas as ramificações e universos da sua ação, da história da assistência à da educação, da história da arquitetura, maiormente no caso de dinâmicas exemplares de autoconstrução diz respeito, à história da missionação, pré e pós-conciliar, da história do ultramar à história das guerras coloniais, com um particular relevo para a história social, de aquém e de além-mar, interpretada esta pela ótica das relações pessoais e institucionais da obra e dos seus agentes, com o meu envolvente, ou a partir da análise dos percursos biográficos e notória ascensão social dos rapazes gaiatos beneficiários da sua ação pedagógica social mais direta. E neste particular, creio até que mais relevante do que tentar elencar estes nomes por eles citados, ora por aqui e por lá, nos textos destes autores, neste e em vários outros artigos a respeito destas viagens e iniciativas, será porventura mais relevante fixar a atenção nas ocupações ou profissões e lugares por onde estes seus rapazes estão e estarão dispersos,
uma vez que nela julgo vislumbrar outras tantas concretizações desta mesma e única diáspora aqui em análise. Resiste-se, neste sentido, o que tais elementos poderão significar à hora de avaliarmos a extensão e significado do legado desta obra. Como mínimo denominador comum, atente-se que nos estamos a referir a rapazes resgatados do abandono e da vida das ruas. Muitos deles têm qualquer tipo de suporte familiar, entregues à sua sorte, e que muito fácil e rapidamente se viriam emaranhados nas redes da mendicidade, do roubo, em suma, da mentira. Se queremos saber do legado desta instituição ad intra e ad extra, teremos também que estar disponíveis a percorrer estes caminhos vitais. Convencido que será por aqui o caminho a trilhar, resta-me agradecer uma vez mais a oportunidade que me concederam para vos manifestar estas razões desta minha convicção. Muito obrigado pela vossa atenção e paciência e, como diria já alguém aqui citado em anteriores sessões, lamento não ter tido mais tempo para poder ser mais breve. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Passamos então de imediato, até porque a hora já vai bastante adiantada, passamos de imediato então ao diálogo, às perguntas, às observações. Podem fazer uso da palavra, como habitualmente, abrindo os microfones e tomando a palavra. Não estamos muitos e por isso certamente não haverá dificuldade de gerir esse momento. Creio então que poderemos concluir e concluo agradecendo em primeiro lugar ao Luís mais uma vez pela intervenção nesta sessão e simultaneamente anunciando a nossa próxima e última sessão do seminário. A próxima sessão decorrerá no dia 6 de dezembro. O tema: duas realidades medievais emergentes, observações sobre as relações entre a Sé Apostólica e Portugal, séculos XI a XIII. Connosco para refletir o tema estará Henrique Veneziani, que já tem acompanhado as nossas sessões e que agora intervirá nesta sessão final. Agradeço a presença de todos e espero que nos encontremos então para a conclusão do ciclo do seminário no início de dezembro. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado a todos.